vejo o capo Filipe, que é rejeitado, foi aprisionado por causa da sua mensagem. Oh Senhor, que graça, e reconheça o profeta mensageiro do meu tempo. Oh Senhor, que graça, que reconheça o profeta mensageiro do meu tempo. Eu digo obrigado, e obrigado ao anjo cordeiro. Eu digo obrigado, obrigado ao anjo cordeiro. Na pandula, Saudações a todos os companheiros que estão vendo este vídeo a esta hora. Eu trago aqui um tema para vocês, como de sempre. Eu sou Francisco Alexandre, eu sou discípulo do profeta Caco Filipe, e o tema que vamos abordar aqui hoje é um tema que muita gente carece de entender estas coisas, porque eu vejo pessoas sofrendo por causa da Bíblia. Amigos, a Bíblia não foi produzida para fazer pessoas sofrerem. A Bíblia não foi feita, Deus não, quando os profetas escreviam a Bíblia, não era para que a Bíblia tornasse-se um ídolo como hoje é, e escravizasse pessoas inocentes que querem salvação. Você vê? Se você ler comigo a Bíblia toda, você vai perceber que a Bíblia parece contraditória em algum momento. Há pessoas, por exemplo, nas gerações delas, puderam beber como Noé, mas numa outra geração, encontramos outro profeta como Isaías ou como Elias, que não podia beber nem tocar em mulheres. Você vê? Isso parece contraditório. Há um profeta vem dizendo que podemos beber, e vem um outro profeta dizendo que não podemos beber. E todos já morreram. E hoje você quer salvação, você seguirá qual profeta? Qual é o profeta que você vai seguir? Seguirás o Moisés, que disse que podemos comer carne de porco, ou que não podemos comer carne de porco? Ou você seguirá o profeta Noé, em Gênesis 9, que foi dito por Deus que pode comer tudo quando se move? O que você vai seguir? Cada profeta pregou sua mensagem, e a sua mensagem, até certo ponto, parece contradizer outro profeta. O Moisés poderia dizer, na sua geração, que ninguém devia comer a carne do porco. Ninguém poderia comer a carne dos ratos do mato, ninguém podia comer periquitos, porém, diante de muitos animais que Moisés disse que não podia se comer. Mas nós encontramos lá no passado, em Gênesis 9, 17, lá, o profeta Noé sendo dado a ordem por Deus para que coma tudo que se move. Você vê? Isso chama-se dispensação profética. Quando um profeta desce para a face da terra, ele vem acompanhado com a chamada dispensação profética. E ele é o único legislador da palavra no seu tempo. Você vê? O profeta que é enviado numa geração é o único que vai estabelecer as normas e padrões de como que vai se viver naquela geração. Você vê? É por isso que cada profeta, quando veio, estabelecia uma norma que, quando vinha um outro profeta, parecia ser abolida aquela norma. Eu vou dar aqui um exemplo muito prático do profeta João Batista. Quando João Batista veio para a terra, era uma prática dos hebreus que, quando uma pessoa morresse, o irmão mais novo ou o irmão que ainda não tinha se casado ficaria com a mulher do seu irmão. Qualquer um na família que, se alguém perdesse a vida, um dos irmãos que ficou em vida deveria casar com sua cunhada e podia fazer filho com a cunhada, e os filhos daquela que ele podia fazer com aquela esposa do irmão falecido iriam ser contados como filho daquele que já está morto. Isso aconteceu em Israel por vários tempos. As pessoas casavam-se dessa maneira. A pessoa morria e a quem sucedia, um cunhado levava a esposa do seu irmão falecido. Isto era uma prática dos judeus. Isso aconteceu em Jerusalém ou no meio dos judeus. E quem permitiu? Foi o próprio Deus que havia permitido isto assim. É por isso que própria Sara
o próprio Abraão casou a sua prima, que era a própria Sara. Isto era normal naquele tempo. Mas o mesmo Deus apareceu lá em frente, dizendo já ao profeta João Batista que devia avisar ao povo que a partir daquele momento já era um pecado você levar a sua cunhada como esposa. Você vê? O mesmo Deus que permitiu que a pessoa pudesse se casar com a sua cunhada foi o mesmo que veio dizer por meio de João Batista que a partir de agora já não era permitido você levar a esposa do seu cunhado ou do seu irmão que já falecido. Então, como é que você explica isto? Um Deus que permitiu o casamento entre familiares, entre primos, e vem de outra vez dizendo para o João Batista que já não podíamos mais casar familiares ou parentes do mesmo grau. Você vê? Isso parece contraditório. Para você que quer seguir a Bíblia, parece uma confusão. Como é que um profeta pode casar? Aliás, como numa geração as pessoas podem casar-se entre primos e primas e noutra geração já não podem fazer o mesmo? Como é que no tempo de Noé podemos comer tudo quanto se move e no tempo de Paulo, de Moisés, já não podemos comer algumas coisas? E como é que você explica agora Paulo dizendo que ninguém vos julgue por causa da comida? Você vê? A Bíblia parece contraditória. Cada profeta pregou sua mensagem segundo a dispensação que ele foi atribuído. Então, se você não tiver um profeta vivo, logicamente você vai se perder e chegará no inferno. Porque se você quiser seguir o que Moisés disse que nós tínhamos que apedrejar as pessoas quando pecassem. Você vê? Mas quando veio o Cristo, ele disse que Moisés vos disse isto e eu vos digo aquilo. A partir de hoje perdoem quem vos ofender. Você ouvirá quem? A Moisés ou a Jesus Cristo? Aí está a contradição. Você ouvirá quem? Moisés disse que quem pecar deve ser apedrejado. Ao passo que Jesus Cristo veio dizer que aquele que pecar deve ser perdoado. E você hoje está nesse século 21, não conhece quem escreveu a Bíblia, nunca viu Jesus, nunca viu Moisés, e você quer salvação. A quem você vai seguir? Porque Moisés, na sua geração, ensinou que nós tínhamos que apedrejar quem peca. Mas veio Jesus e ensinou que temos que perdoar aqueles que pecam. Você ouvirá qual profeta? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo já não está na face da terra. O próprio Moisés também não está na terra hoje. Mas você e eu queremos salvação. Seguiremos qual profeta? Porque se você seguir a Jesus Cristo, provavelmente estará a desobedecer aquilo que Moisés falou. E se você seguir a Moisés, provavelmente estará a desobedecer aquilo que Jesus falou. É por isso que em Mateus 5, 21, aí o Cristo diz que vocês já foram dito lá no passado, quem matar cometeu o pecado. Mas eu vos digo agora que aquele que olhar seu irmão com rancor, aquele que odiar seu irmão ou chamar de tolo seu irmão, já matou e merece julgamento e condenação para o inferno. Você vê? Um profeta veio dizer, por exemplo, que o pecado era matar, de verdade. Este era Moisés. Mas quando veio o Senhor Jesus Cristo, ele diz que não. Só o simples fato de você odiar seu irmão, olhar ele com rancor, com ódio, você já matou. Agora a questão que vem é que você seguirá qual profeta? Porque um disse que matar é guardar rancor. E o outro diz que matar é levar faca ou espada e matar seu próximo. Você ouvirá qual profeta? Porque matar odiando e matar usando espada não é a mesma coisa. A morte de espada, a pessoa desaparece da terra. Mas a morte do ódio, você continua a ver a pessoa que você odeia. Então, isto o que é? Isto chama-se dispensação profética. Cada profeta prega de acordo com a mensagem que ele foi atribuída para a sua geração. E aquela mensagem só pode salvar enquanto estiver fresca. Isto é, enquanto o profeta estiver a pregar a mensagem na sua geração, é a única hora que isso pode salvar. Depois da morte do profeta, aquela mensagem vira uma história. Você vê? Quando um profeta morre, a sua mensagem vira uma história e já não pode mais salvar. Quando Moisés morreu, a sua mensagem virou uma história e já não podia salvar ninguém. É por isso que nós vimos na Bíblia que Deus, depois da morte de Moisés, levantou Josué. Tendo lá a Bíblia, tendo lá os livros de Moisés, mesmo assim Deus levantou Josué. Por quê? Porque tudo que Moisés fez, passar do mar vermelho, transformar a serpente, aquela vara em serpente, tudo que Moisés fez virou história, simplesmente história. E precisava agora um novo profeta, que foi Josué, para fazer uma nova história para os vivos daquela geração. E nós vimos Josué passando pelo Rio Jordão, vimos Josué parando o sol, vimos Josué combatendo, fazendo grandes batalhas, vimos Josué fazendo coisas grandiosas que até Moisés não fez. Você vê? Isto por quê? Porque já era uma outra dispensação, era uma outra era, era uma outra história sendo feita por meio de um outro profeta mensageiro vivo, que era o profeta Josué. Então, de geração em geração, Deus envia um profeta vivo
E este profeta é o único na sua geração que vai estabelecer a mensagem, a palavra viva para salvar a sua geração. E eu e você, quando estivermos vivos numa dessas gerações, somos obrigados sim a ouvirmos aquele profeta para podermos ser salvos. Por exemplo, você pode ver ali no livro de João 6:28, quando o povo perguntou ao próprio Cristo: o que faremos para fazer a obra de Deus? E o próprio Cristo responde-nos ali claramente em João 6:28, já no 29, João 6:29, dizendo que a obra de Deus é esta: que o povo reconheça aquele que Deus enviar. A obra de Deus é uma e única. O povo precisa reconhecer aquele que Deus for a enviar. Se Deus enviar hoje o profeta Martinho Lutero, a obra de Deus é que o povo reconheça Martinho Lutero como um enviado de Deus. Você vê? E se Deus enviar o profeta William Branham, também a obra de Deus seria que o homem reconhecesse Branham como o profeta que Deus enviou naquela geração. E se hoje Deus enviar Cacó Filipe, a obra de Deus é que todo ser humano reconheça Cacó Filipe como um enviado para essa geração. Então, cada profeta na Bíblia pregou segundo a dispensação profética que lhe foi atribuída, e quando ele pregava essa mensagem, a sua mensagem só podia salvar naquele tempo em que ele estava vivo. Fora isto, ela já não podia salvar. É por isso que quando um profeta morre, Deus faz a graça de levantar um outro profeta para fazer com que as pessoas vivas daquela geração possam ser salvas. Então, no tempo de Moisés, era Moisés quem trazia a palavra de vida, era Moisés quem podia salvar, era Moisés quem tinha a chave do reino dos céus. Mas quando Moisés morre, Deus continuou trabalhando, Deus continuou operando, enviou o profeta Josué. E vimos também Josué sendo o único na sua geração com uma mensagem e uma salvação. E quando Josué morreu, Deus mandou mais profetas: Jeremias, Isaías, Malaquias, Abacuque, Amós. Todos aqueles profetas que sucederam Moisés, Isaías e Josué foram profetas que Deus mesmo enviou para fazer com que o Amós 3:7 fosse uma realidade. Que Deus não faria nada na terra, até que seria uma injustiça Deus fazer algo sem primeiramente revelar esse segredo a um servo chamado profeta. Então, de geração em geração, o próprio Deus Criador, ele envia-nos um profeta com uma dispensação profética. E este profeta é o único que será o legislador da palavra na sua geração. É por isso que cada profeta, quando pregava na Bíblia, parecia contraditório. Porque Moisés dizia: vamos matar com pedra. Jesus veio dizer: vamos perdoar. Noé disse: vamos comer tudo que se move, em Gênesis 9. Enquanto que Noé disse: vamos comer tudo, Moisés veio dizer em Levítico 11 para não comermos o porco, não comermos os ratos, por aí em diante. E Paulo veio dizer em Romanos que nós podemos comer tudo, que ninguém deve julgar ninguém por causa da comida, em Colossenses 2:16. Ouviremos já quem? Porque o profeta Noé diz que vamos comer tudo que se move, o profeta Moisés diz para não comer porco, e o profeta Paulo diz para comer tudo e ninguém julgar o outro. Então você, que é gentio, que não conhece Noé, que não conhece Jesus Cristo, não conhece Moisés, não conhece Paulo, você vai seguir qual é a palavra aqui? Porque cada palavra aqui é diferente. Noé disse: vamos comer. Moisés disse: não comamos. Jesus disse: comamos. E Paulo também disse: comamos. E você ouvirá quem? Porque cada um aqui pregou: coma, não coma, coma, não coma. Você ouvirá quem? E todos esses que pregaram coma, não coma, já não estão vivos hoje. Moisés não está vivo hoje, Noé não está vivo hoje, Paulo não está vivo hoje, o próprio Jesus Cristo não está na terra hoje. Então nós ouviremos a quem? Quem nós ouviremos? Porque nós queremos salvação. Mas os profetas, cada um que falou aquilo já está morto. E como seremos salvos hoje? Abriremos a Bíblia em Mateus 23, 34 e 35, para vermos ali a promessa de Cristo sobre os profetas. Em Mateus 23, 34 e 35, lemos ali que Jesus Cristo diz que eu lhes enviarei profetas, sábios, escribas, e eles matarão alguns, crucificarão alguns e perseguirão de cidade em cidade. Esse é o Mateus 23, 34 e 35. Assim também como Lucas 11, 49, a Bíblia diz claramente que Deus prometeu enviar mais profetas para a face da terra. E vimos nós aí o próprio Paulo em Atos 9, 5, confirmando que ele encontrou-se com Jesus Cristo quando ia para Damasco e recebeu uma mensagem. Paulo começou a pregar sua mensagem segundo a visita que ele recebeu daquele anjo quando ele ia para Damasco. Então, Paulo começou a pregar dizendo, por exemplo, em Colossenses 2:16, que ninguém vos julgue pelo comer, nem por questão de sábado, lua nova. Mas como assim ninguém vos julgue? Enquanto que Moisés havia dito lá que quem não guardar sábado deve ser morto.
Você vê? Estava claro na Bíblia que o mandamento do sábado, quem não guardar sábado tinha que ser morto, segundo a lei que Moisés havia dado lá no deserto. Mas nós encontramos Paulo em Colossenses 2,16, dizendo que ninguém vos julgue por causa da comida, nem por causa dos sábados, nem por causa de lua nova, ou dias de festa. Você vê? Então nós ouviremos a quem? Moisés dizendo que quem não guardar sábado deve ser morto. Paulo dizendo em Colossenses 2,16 que aquele que ninguém vos julgue por causa de comer, nem por causa do sábado, nem lua nova. Então nós ouviremos a quem? Moisés está morto, Paulo está morto, Senhor Jesus Cristo está no céu, Pedro está morto, e nós ouviremos a quem? Ouviremos a quem? Porque esses profetas todos já estão mortos. E nós hoje queremos salvação. Ouviremos a quem? A Jesus? Ouviremos a quem? A Paulo? Ou ouviremos a Noé, que disse comamos tudo que se move? Você vê? Cada profeta pregou sua mensagem. E a sua mensagem só era luz para a sua geração. É por isso que o próprio Cristo, que muitos pensam que Jesus Cristo é a luz até hoje, isto é falso. Ele é a fonte, sim. Jesus Cristo é o Deus Todo Supremo. Mas no livro de João 9,5, ele diz assim: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Em João 12,36, ele manda ao povo crer na luz enquanto tendes a luz. Você vê? Crer na luz enquanto tendes a luz, porque chegará um tempo em que a luz voltará para o Deus Criador. E na cruz, quando Cristo morre, o que aconteceu? A escuridão invadiu a terra. A escuridão invadiu a terra quando Cristo morreu. E nós vimos claramente ali que foi uma questão mesmo de escuridão, literal. Simbolizava ali que a saída, a luz de Deus que brilhava nas nações, retirou-se para os céus. E quando Cristo voltou em Atos 9:47, ele estabelecendo Paulo como luz. Em Atos 13:47, ali a luz voltou a brilhar, dessa vez para as nações. Então, cada profeta é a luz na sua geração. E Paulo podia dizer, ou por outra, Paulo disse em Atos 13:47, que ele, Paulo, é a luz para a salvação dos gentios. Paulo não disse que Jesus Cristo é a luz do mundo. Paulo não disse que outra pessoa que é a luz do mundo. Mas ele mesmo, Paulo, disse que eu, Paulo, sou a luz do mundo para a salvação dos gentios da minha geração. E em Romanos 2,16, lemos aí Paulo dizendo que a minha geração será julgada de acordo com o meu evangelho. Você vê? Paulo não disse, por exemplo, que os que viveram no tempo de Paulo seriam julgados de acordo com a mensagem de Jesus Cristo ou com a mensagem de outro profeta. Mas ele mesmo, Paulo, diz que todos aqueles que viveram na minha geração serão julgados de acordo com o meu evangelho. Não de acordo com o evangelho de Pedro, porque segundo Gálatas 2,7, Pedro pregou a circuncisão, o evangelho da circuncisão, a passo que Paulo pregou o evangelho da incircuncisão. Então, cada profeta aqui pregou a sua mensagem de acordo com a dispensação profética. É por isso que em algum momento parece contraditório. Um vai à frente, outro volta atrás. Podemos comer, podemos não comer. Podemos casar, podemos não casar. Podemos matar com pedra, segundo Moisés. Podemos não matar, segundo Jesus. Você vê? Podemos comer porco, segundo Noé. Podemos não comer porco, segundo o próprio Moisés. Também não podemos comer, segundo Paulo. Quer dizer, cada um pregou segundo a dispensação profética que lhe foi atribuída. E se você hoje é um seguidor da Bíblia, eu lamento te informar que você não vai conseguir cumprir as coisas que estão na Bíblia. Porque Moisés mandou matar quem pecar. Jesus Cristo mandou perdoar. E então você seguirá qual profeta? Porque se seguir um, desobedecerá o outro. E para piorar a situação, os dois não estão aqui na terra hoje. Nem Jesus Cristo não está aqui na terra, nem o próprio Moisés não está aqui na terra. Então como é que você vai seguir? Seguirá qual profeta? Porque Moisés disse para matarmos quem pecar. Jesus disse que para perdoar aquele que pecar. Você seguirá quem? Todos são profetas autênticos. Moisés foi um profeta autêntico, viu Deus cara a cara. Também estamos a ver o próprio Jesus Cristo é filho de Deus e é Deus ele mesmo. Então você obedecerá a quem? Porque obedecendo a um, você desobedece ao outro. Ouvindo a um, você parar de ouvir o outro. Então, quem é que você vai ouvir? Quem é que você vai ouvir? Esta é a prova clara que nós não podemos ser dirigidos de acordo com a Bíblia ou de acordo com os livros passados. Mas nós podemos ser dirigidos sim de acordo com o profeta vivo que Deus enviará na nossa geração para nos dizer o que fazermos para que possamos ser salvos. Então Deus que é amoroso, segundo a sua promessa de Mateus 23:34, Lucas 11:49, Deus sempre enviará um profeta em cada geração
E aquele profeta será o único na sua geração que dirá as palavras de vida. Segundo Atos 11:14, era Pedro quem tinha as palavras de vida na sua geração. Você vê? E de geração em geração, Deus mandou um profeta com as palavras de vida naquela geração. Mandou Paulo no tempo da Ásia, mandou na Europa Martinho Lutero, mandou na América o profeta William Branham, e hoje para o continente africano Deus manda o profeta Cacó Filipe. O profeta Cacó Filipe é o único nessa geração com uma mensagem viva e única. Porque o profeta Cacó Filipe não baseia seu ministério na Bíblia ou para outra. Ele não está preocupado em dizer o que Moisés disse, o que Jeremias disse, mas ele está preocupado em dizer aquilo que Deus disse para essa geração. Você vê? Porque Deus está vivo e Deus ainda fala de geração em geração. Deus enviará um profeta para uma geração. E este profeta é o único na sua geração que vai dizer palavras pelas quais as pessoas serão salvas. Porque Moisés disse, quem pecar deve ser morto. Isaías, Jesus veio dizer, quem pecar vamos perdoar. E você ouvirá qual profeta? Porque cada um pregou sua mensagem. Paulo disse, comam tudo. Moisés disse, não coma porco. E você hoje quer seguir a Bíblia, vai seguir qual profeta? Porque Moisés disse, Noé disse, comamos tudo. Moisés disse que não comamos porco. Paulo disse, não podemos comer tudo. E você ouvirá qual profeta? Porque todos esses serão profetas autênticos, verdadeiros, com uma mensagem única para salvar a sua geração. Mas cada um pregou segundo a sua geração. Paulo disse, por exemplo, que ele é a luz do mundo enquanto estava no mundo, em Atos 13:47. Mas também nós encontramos Jesus Cristo dizendo que ele é a luz para os judeus enquanto estiver na terra, João 9:5. Cada um foi luz na sua geração. E hoje, quem é a luz do mundo? O mesmo Deus que visitou a Ásia por meio de Paulo, visitou a Europa por meio de Martinho Lutero, visitou a América pelo profeta William Branham. Hoje, o mesmo Deus visita a África por meio do profeta Cacó Filipe. E todos escolhidos hoje devem ver ou devem vir na mensagem do profeta Cacó Filipe para poderem ser salvos. E qualquer um que não está na arca hoje com Cacó Filipe, seja você católico, muçulmano, budista, hinduísta, adventista, qualquer igreja que você é, saiba que você está indo no inferno. Porque Deus não está nas igrejas e Deus nunca prometeu enviar uma igreja. A Bíblia é muito clara. Deus sempre prometeu enviar profetas. Ele enviou Paulo, enviou Martinho Lutero, enviou John Wesley, enviou William Branham e hoje ele envia o profeta Cacó Filipe. E fora Cacó Filipe não há salvação. Você pode ser um bom católico, pode ser um bom adventista, dar bom dízimo, fazer tudo aquilo que faz na Universale, pregar, não sei fazer o quê. Você pode fazer tudo aquilo. Se você não aplicar o João 6:28, que nos manda crermos naquele que Deus envia, você irá no inferno. Porque a Bíblia sozinha nos mostra claramente que ela parece ser um pouco contraditória quando um profeta manda comer, por exemplo, porco e outro diz não coma. Jesus disse que quem pecar vamos perdoar, ao passo que Moisés disse que quem pecar vamos matar. Você ouvirá a quem? Quem que você vai seguir? Porque Moisés disse na sua geração que aquele que não guardar o sábado deve ser apedrejado. Aquele que adulterar deve ser apedrejado. Esse é Moisés. Mas já quando você vai no tempo de Cristo, em Mateus 5, o próprio Cristo estava dizendo ali que aquele que pecar deve ser perdoado. E você vai seguir qual é o profeta? Porque este disse para matar e aquele disse para não matar. E você que não conhece Jesus, não conhece Moisés, vai seguir qual é a mensagem e qual é o profeta? Este que é a dificuldade hoje dessa geração, não conseguem separar a dispensação profética. Cada profeta prega a sua mensagem e a sua mensagem é luz para aqueles da sua geração. É por isso que no tempo de Moisés, no tempo de Jesus Cristo, tudo que Moisés havia dito era simplesmente uma história. Você vê? O que Moisés pregou no tempo de Cristo era simplesmente uma história. Não havia vida naquilo. É por isso que Cristo disse que Moisés vos disse, aquele que adulterar ou levar uma mulher para a cama adulterou. Mas eu, Jesus Cristo, vos digo que aquele que olhar uma mulher e cobiçar a ela no seu coração, já cometeu adultério com ela. Você vê? No tempo de Moisés, o adultério era você levar uma mulher para a cama ou para a escondida e fazer relações sexuais. Mas no tempo de Jesus Cristo, o pecado do adultério já não era assim. Só questão de você olhar e cobiçar a pessoa, a mulher, no seu coração, você já adulterou. Você vê? Então você vai ouvir qual é o profeta. Porque no tempo de Moisés, cobiçar não era pecado. No tempo de Moisés, olhar uma pessoa com desprezo, com orgulho, com ódio, não era pecado.
Mas quando Cristo veio, disse o quê? Aquele que olhar seu irmão com desprezo já matou. Aquele que olhar a mulher e cobiçar no seu coração já adulterou. Agora, você que não conhece Jesus Cristo, você que não conheceu Moisés, não conheceu Paulo, qual é a verdade que você vai seguir para poder ser salvo? Porque cada profeta aqui pregou sua mensagem de acordo com sua dispensação que ele foi dado, porque Deus é Espírito. Deus manifesta-se de espíritos diferentes. É por isso que quando cada profeta vem, ele vem com uma dispensação profética e um espírito vai atuar segundo aquilo que Deus lhe atribuiu a ele. É por isso que Moisés, Noé podia beber, ficar embriagado e mesmo assim era profeta de Deus. Elias já não podia beber. Você vê? O mesmo Deus que permitiu Noé beber até ficar sem roupa é o mesmo Deus que disse para Elias não poder beber. E o mesmo Deus também que mais tarde veio dizer ao povo no tempo de Moisés, de Jesus Cristo, que a partir de agora matar é você olhar o teu irmão com ódio, já matou. Então nós ouviremos a quem? Porque Moisés disse que quem matar cometeu um pecado. E Jesus Cristo veio dizer que não. Aquele que olhar seu irmão com ódio, já matou. E eu que não conheço Jesus Cristo, não conheço Moisés, a quem que eu vou obedecer, irmãos e senhores? Esta é a prova mais que clara que a Bíblia é um livro de história. Ela só nos conta as histórias que Deus fez lá no passado, como exames dos anos passados. Mas você não pode ser salvo hoje por seguir o que Moisés falou. Porque Moisés falou aquilo para a sua geração. Não coma porco, não coma isto, não coma periquito, não coma não sei o quê. Aquilo era para a sua geração. E quando Moisés morre, a Bíblia é clara que veio Paulo dizendo que comam tudo, ninguém julga outro por causa da comida. E muito antes de Moisés, havia outro profeta chamado Noé, em Gênesis 9, e Noé disse o quê? Comam tudo. Deus disse para Noé, coma tudo que se move. Então veja sua contradição. Noé podia comer tudo que se move, Moisés não podia comer porco, Paulo podia comer tudo que se move. Você não conhece Noé? Não conhece Moisés? Não conhece Paulo? Qual é o profeta que você vai seguir aqui? Veja a contradição. Qual é o profeta que você vai seguir? Porque cada um pregou para a sua geração. Você vê? No tempo de Noé, o pessoal podia comer tudo quando se move. Mas já no tempo do profeta Moisés, já não podíamos comer porco. E quando Moisés morre, o que aconteceu? Aparecem outros profetas, como o próprio profeta Paulo, dizendo que ninguém te julga por causa da comida. Então você ouvirá qual profeta? Porque cada um aqui estava pregando de acordo com a dispensação que ele foi dado por Deus. E cada um pregou a mensagem segundo a bênção, segundo o Espírito que Deus introduziu naquele profeta. Então, cada profeta prega a sua mensagem de acordo com sua dispensação e de acordo com o Espírito que Deus atribui a este profeta. E para a nossa geração, o profeta Cacó Filipe recebeu o Espírito de Elias. E nós sabemos que o profeta Elias foi um profeta que não bebeu vinho, foi um profeta que não admitiu a falsidade na sua geração. O profeta Cacó Filipe recebeu o Espírito de Elias para dizer hoje a toda a humanidade que as igrejas são de Baal. As igrejas hoje são do diabo. E os pastores são feiticeiros porque eles não foram mandados por Deus para pregar a mensagem que eles pregam. Os pastores não têm licença para fazer o que eles fazem. Os adventistas, católicos, protestantes, barramistas, hinduístas, budistas são ladrões porque eles não foram enviados por Deus. Perguntem vocês a esses católicos, quando é que Deus prometeu enviar a igreja católica para a terra? Quando é que Deus prometeu enviar os barramistas para a terra? E quando é que Deus prometeu enviar uma igreja na terra? Nunca! Deus sempre prometeu enviar profetas e Deus sempre cumpriu essa promessa enviando profetas de geração em geração. E para a nossa geração, Deus nos agradeceu com o profeta Cacó Filipe, o único profeta nessa geração que fala com Deus e recebe revelação, uma revelação extraordinária daquilo que Deus quer que você faça hoje para que você seja salvo. Você vê? Faça o coronavírus, por exemplo. O único profeta que falou do coronavírus está acontecendo é Cacó Filipe. Ele falou isso em 2002, está acontecendo hoje, e ele traz a solução para o coronavírus, que é: abandonem as igrejas, amigos. Abandonem as igrejas e abandonem o pecado para que vocês possam escapar do coronavírus. A única forma de escapar do coronavírus é abandonando as igrejas e abandonando o pecado. Se você não abandona o pecado, não abandona as igrejas, saiba você que o anjo da morte ainda pode visitar a sua casa, porque para Deus você é um rebelde, para Deus você é um filho rebelde que não quer ouvir a razão.
É por essa razão que eu estou trazendo esse vídeo aqui, para explicar para vocês, meus amigos e companheiros de terra, que o Deus Criador dos céus e da terra não tem nada a ver com essas coisas chamadas igrejas católicas, evangélicas, que pregam curso de história. Aqueles senhores não têm evangelho. Eles pregam um curso de história, coisas que aconteceram lá no passado, que para nós hoje simplesmente são história. Você vê? Dizer para você hoje que Moisés passou do Mar Vermelho com o povo, isto é um curso de história. Dizer para você hoje que o próprio profeta Josué passou do Rio Jordão com o povo também é um curso de história. Dizer para você hoje que Jesus Cristo transformou água em vinho, isso é um curso de história. Dizer para você hoje que Noé fez uma arca gigante, também é curso de história, não é boa nova. E o que é boa nova, segundo a Bíblia? Boa nova é uma boa notícia, uma coisa nova que ninguém sabe. Por exemplo, hoje o profeta Cacó Filipe traz uma boa nova para dizer à sua humanidade que Deus está irado com a divisão das igrejas. Quando vocês dizem, eu sou católico, eu sou adventista, eu sou protestante, Deus está ouvindo que este é um filho rebelde e Deus fica irado com este comportamento seu. Isto é boa nova. Eu não sabia que ser católico é um pecado, não sabia que ser evangélico é um pecado, não sabia que ser protestante é um pecado, mas por meio de um profeta vivo, hoje eu sei que ser católico é um grande pecado. Ser membro de uma igreja adventista, evangélica, protestante, barnamista, budista, perante a Deus, isto é um grande pecado. Você é um pecador grande, só porque você faz parte de uma igreja. Você vê? As igrejas são do diabo e Deus não apoia nenhuma igreja. É por isso que Deus disse lá em Mateus 3,34 que Ele vai mandar profeta. Em Lucas 11,49, o mesmo Deus prometeu mandar profeta, não mandar igrejas. Deus nunca prometeu mandar igrejas, Ele sempre prometeu mandar profetas e Ele cumpre essa promessa enviando profetas em cada geração. E para essa geração, Ele envia o profeta Cacó Filipe com o espírito de Elias. E nós sabemos que Elias, eu quando ouço falar de Elias na Bíblia, na verdade eu estou a ver combate, estou a ver batalhas. O profeta Elias nunca veio com uma mensagem de brincadeiras ou uma mensagem que não vai acabar em conflito. Elias chegou um dia e disse, olha, vocês baalistas, vocês adoram o diabo e vocês vão para o inferno. Disse, ok, como assim vão para o inferno? Nós estamos adorando Deus Criador, o quê? Se vocês adoram o Deus Criador, eu desafio a vocês agora que subamos junto lá no monte, vamos pôr um holocausto aqui, vamos fazer um sacrifício. Vocês vão orar ao vosso suposto Deus, aquele que vocês dizem que é Deus Criador, é o nosso Deus, não sei, é o nosso Halá, é o nosso Jesus Cristo das igrejas católicas. Vocês vão orar a esse vosso Deus católico, esse vosso Deus protestante, evangélico e barnamista, e vão fazer com que o fogo caia do céu agora e consuma esse holocausto aqui. Esse foi o Elias que disse. E os baalistas, pensando que eles adoram um Deus verdadeiro, aceitaram o desafio. Vamos fazer isto. Elias disse, ok, vamos lá. Chegaram lá no monte, colocou-se ali a lenha, colocou-se ali os animais, e agora chegou a vez dos Baal, os falsos profetas do tempo de Elias, de orarem ao seu Deus falso para fazer cair fogo do céu. Eles começaram a orar aí, Baal. O fogo não caiu. Eles oraram tanto que o fogo não caiu. Tentaram ali fazer derramamento de sangue, começaram a pôr sangue sobre o seu corpo, fazer o que? Orar. O fogo não caiu. O profeta Elias, vendo aquilo, disse, ok, stop, parem um pouco ali. Agora vamos ver. É a minha vez, eu vou orar. Se Deus fazer cair fogo do céu e consumir esse holocausto, vocês todos, falsos profetas, mortos com vocês. Combinado? Disseram sim, combinado. O profeta Elias dirigiu-se ao Deus vivo, não ao Deus da história, não. O profeta Elias conhecia um Deus que fala, um Deus que está vivo hoje, não um Deus que está morto, porque o Deus dos vivos fala até hoje. Elias dirigiu-se a Deus e pediu a Deus a bênção para que o céu se abrisse e caísse fogo do céu para consumir aquele holocausto. E a Bíblia nos diz o quê? Caiu fogo do céu, naquele instante em que Elias orava, caiu fogo do céu e aquele fogo consumiu aquele holocausto todo. E o povo viu o céu se abrindo. Que maravilha, que glória! O Deus dos vivos respondendo, o céu se abriu e o fogo caiu do céu. Quando o fogo caiu do céu, consumiu aquele holocausto, todo o povo viu aquilo. E o que aconteceu de seguida? Elias pegou uma espada e com suas próprias mãos, Elias cortou 400 falsos profetas. Ele degolou 400 falsos profetas para mostrar ao povo de Jerusalém, para mostrar ao povo de Israel que havia um Deus vivo em Israel, que quando ele fala,
Isto é infalível. E ele matou 400 falsos profetas para mostrar que naquele tempo em que Elias estava vivo, por mais que eram 400 profetas falsos, o único profeta de Deus era Elias. Não havia mais outro profeta. Então, Elias não foi um profeta assim, normal. Ele foi um profeta que não aceitou a falsidade. E hoje, o profeta Cacó Filipe recebe o mesmo espírito do profeta Elias para pregar a mensagem na meia-noite. E é por essa razão que nenhum seguidor de Cacó Filipe admite pecado na sua cara. Nós falamos do pecado abertamente. A mulher que põe mecha não vai no céu, é pecadora. Uma mulher que usa calça também não vai no céu. Para nós isso não é novidade. Nós falamos claramente. Um homem que usa preservativos é um demônio. Uma mulher que coloca implantes também é demônio. Um pastor de uma igreja é um demônio. Nós falamos claramente para eles. E nós dizemos a eles, se vocês têm Deus, curem o coronavírus agora. Curem o coronavírus. Você é o Nore Gutana, Joe William Macandiwa, que diz que é profeta, não sei, tipo Joshua. Curem o coronavírus. Vocês não têm milagre. Onde está hoje a Igreja Universal? Aqueles que supostamente vendiam água ungida, óleo ungido, leite, azeite, tudo aquilo que eles faziam, aquela toda brincadeira de mau gosto. Onde estão hoje esses profetas que diziam que tem cura? Onde é que eles estão? O Cacó Filipe falou de coronavírus em 2002. Em Cacó 3:25, o profeta disse que por causa do pecado e por causa das igrejas, saibam que o mundo irá de sofrimento em sofrimento. Acontecerá que ao saudar um homem, você não será capaz de apertar a mão do seu irmão pelo medo da doença. E hoje, quem não está a fazer isso? E Cacó Filipe também disse lá em Cacó 3:25 que as escolas fecharão. E hoje, quem está a estudar? Cacó Filipe disse também lá em Cacó 3:25 que as pessoas terão medo de subir transporte público. E hoje, quem quer subir transporte público? É uma realidade. Toda a profecia de Cacó Filipe de 2002 sobre o coronavírus é uma realidade, está acontecendo. E qual é a solução do coronavírus? Abandonem as igrejas, abandonem o pecado. E eu digo a vocês que no Cacó 142, o profeta Cacó Filipe confirmou para toda a terra inteira que desde que começou essa pandemia do coronavírus, não há um só daqueles que creem em Cacó Filipe que morreu pelo coronavírus. Isto por quê? Porque o mesmo Deus que guardou o povo de Israel quando estava no Egito, quando vieram as 10 pragas no Egito, nenhum daqueles que estavam com Moisés morreu com aquelas pragas ou foi atingido com uma só praga daqueles que estavam com Moisés. Isto por quê? Porque o Deus de Moisés guardava todos aqueles que criam em Moisés. Você vê? O Deus de Moisés guardava todos aqueles que criam em Moisés. E hoje, o Deus de Cacó Filipe, aquele que profetizou o coronavírus em 2002, ele está guardando todos aqueles que creem que Cacó Filipe é o único profeta dessa geração. Aleluia. E nenhum daqueles que creem que Cacó Filipe tem sido atormentado com o coronavírus. E nenhum daqueles que creem que Cacó Filipe já morreu com o coronavírus. Isto por quê? Porque o mesmo Deus que guardou o povo no tempo de Moisés, quando o anjo da morte visitou a casa dos egípcios, nenhum hebreu foi atingido com a morte, excepto aqueles todos que estavam contra Moisés. E nós vimos ali claramente que as pessoas foram salvas, ninguém sofreu de fome, de peixe, de gafanhoto, mesmo daquela morte dos primogênitos. O povo de Israel, nenhum deles sofreu daquelas pandemias. Isto por quê? Porque o Deus dos vivos, o Deus de Moisés, preservou e guardou o profeta da sua geração e todos aqueles que criam naquele profeta. E hoje que eu vos falo, todos aqueles que creem em Cacó Filipe, todos aqueles que vivem a mensagem do clamor da meia-noite, nenhuma dessas pessoas hoje já morreu com o coronavírus, segundo dados avançados pelo próprio profeta Cacó Filipe. E hoje o profeta Cacó Filipe diz que todas as igrejas são do diabo, porque eles pregam um curso de história, não pregam o evangelho. Porque evangelho significa boa nova, e boa nova é pregar aquilo que Deus está fazendo hoje. Porque segundo o Mateus 4, a palavra de Deus que salva não é aquela que saiu da boca. O que salva hoje é aquilo que sai da boca de Deus. Porque vejamos bem os verbos aqui. Jesus Cristo respondeu lá ao diabo na tentação que o homem viverá não só pelo pão, mas também viverá pela palavra que sai da boca de Deus. Você vê? Não da palavra que saiu, não da palavra que sairá, mas da palavra que sai. Isto é, no presente do indicativo. A salvação está no presente do indicativo. O que salva a pessoa, o que salva as pessoas é a palavra que sai na boca de Deus. E no tempo de Moisés, a palavra que salvava é aquela que saía da boca de Deus no tempo de Moisés. Você vê? No tempo de Jeremias, a palavra que salvava era a palavra de Deus que saía na boca de Jeremias, no presente do indicativo. No tempo de Paulo, a palavra que salvava era a palavra que saía da boca de Paulo. Tudo isto no presente do indicativo.
E hoje, a única palavra que salva é a palavra de Deus que sai da boca do profeta Cacó Filipe. Porque Cacó Filipe é o único profeta com chamamento e comissão. Recebeu sua chamada em 93 e em 2002 ele começou a pregar sua mensagem segundo a dispensação profética que Deus atribuiu ao profeta Cacó Filipe. Então, de geração em geração, Deus envia um profeta vivo e este profeta é o único naquela geração com uma mensagem que vai salvar qualquer um que crê. Eu até gosto da Bíblia, porque a Bíblia é clara. Idem fazer discípulo a todas as pessoas. Os que crerem serão salvos, mas os que não crerem serão condenados. Que ponto final. Ah, eu não creio em Cacó Filipe. Não é obrigado a crer em Cacó Filipe. A Bíblia é muito clara. Quem não crer na verdade será condenado. Então nós não estamos aqui caçando caranguejo ou querendo que lobo torne-se em cordeiros. Mas nós queremos avisar hoje a terra que o Deus vivo, aquele que é sempre o mesmo, ontem, hoje e para sempre, está fazendo alguma coisa hoje. O mesmo Deus que mandou Noé, que mandou Jeremias e Isaías, hoje mandou Cacó Filipe. Se você não quer crer, fica. O importante é que você ouviu a mensagem e no dia de julgamento, você não dirá que você não ouviu. Você vê? Porque aqui a ideia não é que todo mundo seja salvo, porque no tempo de Noé, quantos foram salvos? No tempo de Noé, quantos foram salvos? 8 pessoas, não é? Outros estavam onde? Onde estavam os outros? No tempo de Sodoma e Gomorra, quantos foram salvos? Ló e suas 2 filhas, 3 pessoas. Onde estavam os outros? Agora, por que você hoje pensa que todo mundo será salvo? E também o próprio Cristo disse lá em Mateus 24 que os últimos dias serão como o tempo de Noé. E todos nós sabemos que o tempo de Noé, poucas pessoas foram salvas. Então já temos ideia do que vai acontecer nessa geração. Haverá poucas pessoas que serão salvas. Isso por quê? Porque o povo vai recusar-se a ouvir a palavra de Deus viva para basear sua fé em histórias do passado. Isso é lamentável, isso é triste, mas é a realidade que há de acontecer. É uma profecia do próprio Cristo. O povo hoje recusará ouvir a palavra de Deus para basear a sua fé em livros de história, para basear a sua fé em coisas que aconteceram no passado. Então eu passei aqui para dizer a você que ainda pensa que a Bíblia salva. Amigo, a Bíblia é um livro de história. É um livro, é uma coleção dos profetas da Bíblia. E esses profetas, cada profeta pregou para a sua geração. E se você hoje quer salvação, eu te aconselho uma única coisa. Aplique João 6,28. Procure o profeta da sua geração. Pare de ser enganado com os pastores das igrejas, os pastores católicos, evangélicos, protestantes, aqueles que não foram enviados por Deus. São ladrões, são lobos, são mentirosos, querem dízimo. Eles não foram mandados em nenhum momento com Deus. Então, se você quer salvação, aplique o João 6,28, que se baseia simplesmente em crer naquele que Deus envia. Se você reconhece que Deus prometeu em Amós 3,7 enviar profetas em cada geração, em Mateus 23,34 também ele prometeu enviar profeta, eu te aconselho, eu te apelo a procurar o profeta que Deus envia na sua geração. E hoje, Deus enviou o profeta Cacó Filipe com um livro gratuito que você pode adquirir esse livro para que você possa ler e tirar sua própria conclusão. Eu vou ficar por aqui, agradecer a vocês pela audiência e dizer que estamos disponíveis para qualquer debate, estamos disponíveis para qualquer questão que você tiver sobre o profeta Cacó Filipe. Estamos aqui para te explicar, esteja à vontade, mas nunca se esqueça que a Bíblia é um livro de história, onde que Deus nos mostra hoje como que ele agiu de geração em geração. E ele agiu de acordo com a dispensação profética. Deus envia um profeta para cada geração e esse profeta vai agir de acordo com a dispensação que ele foi atribuído. É por isso que um profeta podia comer porco, outro não podia comer porco, outro podia beber vinho, outro não podia beber vinho, outro podia casar mulher, outros podiam casar, podiam matar quando você pecar, e o outro não podia matar, outro podia permitir casamento entre primos, como foi no caso de Abraão. Abraão casou com Sara, sua prima, mas já hoje não podemos casar com nossas primas. Isto por quê? Porque o mesmo Deus permitiu isto numa geração e na outra geração não permitiu. Deus é soberano, Deus é livre, Deus é omnisciente, omnipresente, Deus faz sua vontade. Ele pode permitir isto nessa geração e não permitir aquilo naquela geração. E se você for filho de Deus, a sua obrigação é querer e fazer aquilo que Deus está a mandar. Não critica Deus. Agora por que Noé comeu tudo que se move? E por que Jesus Cristo já está a dizer que não podemos comer? Ou Paulo está a dizer que não podemos comer tudo? Ou por que Moisés disse que não podemos comer tudo? Amigo, cada profeta pregou segundo a dispensação que ele foi atribuído. A mensagem de Noé era para Noé e sua geração. A mensagem de Paulo era para Paulo e sua geração. A mensagem de Cacó Filipe é para Cacó Filipe e a sua geração. E ponto final. Quando Cacó Filipe morrer, Deus vai enviar mais profetas para outras gerações. Porque eu não posso, por exemplo, ser julgado com Noé. Noé não me conhece.
No tempo de Noé, acredito eu que nem havia ainda raça negra. Você vê? A raça negra surgiu depois de Noé. Então como é que o Noé vai julgar um negro como a mim? Enquanto Noé nem conhece, nunca viu um negro assim na terra vivo. Então Noé não pode me julgar porque simplesmente Noé não conhece nenhum negro. Noé nunca viu nenhum negro. O próprio profeta Enoque não conhece nenhum negro, porque no tempo de Enoque ainda não havia raça negra. A raça negra surgiu depois com a maldição de Cã. Então isso está muito claro na Bíblia, que cada profeta pregou de acordo com a dispensação que ele foi dado, e a sua mensagem era para a luz daqueles do seu tempo. Moisés para o seu tempo, Isaías para o seu tempo, Jeremias para o seu tempo, Abacuque para o seu tempo, Malaquias para o seu tempo. Cada profeta pregou uma mensagem. Daniel para o seu tempo, Jeremias para o seu tempo. Cada profeta pregou uma mensagem para o seu tempo e para a sua geração. E hoje, a mensagem que eu agradeço a Deus por ter encontrado é a mensagem do profeta Cacó Filipe, deste profeta que Deus enviou. Porque o Deus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. E se ele mandou lá a Noé, hoje não vai mandar um livro. Olha, hoje não pode mandar um livro. Então, se ele mandou-nos Noé lá naquela geração, é logicamente que hoje ele vai mandar mais um profeta vivo para nos dizer hoje o que fazermos para poder ser salvo. Então, que você receba um forte abraço e que você nunca se esqueça que hoje, seja quem você for, católico, muçulmano, budista, hinduísta, qualquer um que você seja, o único profeta hoje que tem a salvação ou que tem a voz de Deus é o profeta Cacó Filipe, pregando o Mateus 25:6, acordando as virgens de todas as igrejas. Então, se você for uma virgem, você é chamado hoje a baixar o livro do profeta Cacó Filipe no Play Store. É um livro gratuito, não se paga nada. O livro Cacó Filipe é gratuito. Baixe o livro do profeta Cacó Filipe, leia e tire a sua própria conclusão. Então, pense nisto e receba um forte abraço. Eu estou aqui sempre disponível para debates e qualquer comentários que tenha a ver com o profeta Cacó Filipe. Vamos interagir, vamos aprender junto, porque a salvação deve ser a nossa prioridade. Essa vida é passageira, nós sabemos que daqui a pouco nós vamos desaparecer. Acho que isso não é novidade. Este ponto até o ateu também crê. Sabemos nós que um dia vamos morrer. Então a única solução que nós temos agora é encontrar Deus e adorar o Deus vivo, aquele que envia profeta de geração em geração. Então pensa nisso e receba um forte abraço. Que reconheça o profeta mensageiro do tempo. Ó Senhor, que graça, que reconheça o profeta mensageiro deste tempo. Digo obrigado, digo obrigado, digo obrigado ao anjo cordeiro. Eu digo obrigado, digo obrigado. Obrigado ao anjo perfeito.